Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre perdão. Gente, uma coisa que é muito difícil para qualquer ser humano, sendo cristão ou não, principalmente para quem é cristão, sabe? Para quem reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador. Porque nós queremos viver o que a Bíblia fala, né? O que as Escrituras mandam é assim que a gente deve, né, querer fazer, né? Fazer conforme está escrito. Mas um desafio muito grande, não só, eu já tive isso há meses atrás, problemas com isso, sobre perdão, mas como isso impacta muito a nossa vida, tanto pessoal, quanto profissional e quanto espiritual principalmente, né? Jesus, por onde ele passou, ele curou muitas pessoas, ele perdoou pecados, ele fez muitas coisas. Mas o importante é a gente entender como é que isso funciona. Jesus, ele perdoa, mas e o que mais? Porque tem um porém, Jesus perdoa se, vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso, Mateus capítulo 6, verso 15 e 14 e 15, perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Deus, ele nos perdoa quando a gente perdoa. Então, se alguém fez um mal pra você, você tem que perdoar essa pessoa para que você consiga receber o perdão de Deus. Tá vendo? Aí já mostra que não é simples como parece ser. Não é só um perdão, eu te perdoo com palavra. Excuse me. Desculpa, gente. Mas é um perdão com a intenção do coração. Então Deus, ele vai levar em consideração o que está dentro, não necessariamente o que você falou. Porque muitas das vezes eu já perdoei pessoas na hora, assim, sabe? Eu falei assim, Deus, eu vou perdoar essa pessoa, mas o sentimento ainda ficou dentro de mim. E qual que é a diferença e como dominar isso? Nós temos que entender que todos os seres humanos, inclusive eu e você, nós erramos. Então não existe um perdão sem você entender que todos nós somos pecadores. Então quando você olha para outra pessoa com o mesmo olhar que Deus olha para você, de entender do tipo, cara, essa pessoa errou comigo, mas eu tenho que perdoar, porque essa pessoa é um ser humano, né? Não tem um superpoder para não fazer as coisas, mesmo que essa pessoa fez algo por intenção de me machucar, intenção de me magoar. Nós temos que liberar o perdão, porque essa pessoa está num nível de ignorância tão grande que ela não entende as consequências que ela sofrerá a partir dessa tal situação, entendeu? Mas você não deve julgar essa pessoa como Deus, porque está escrito também, Jesus falou, da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então, deixe Jesus julgar essa pessoa, deixe Jesus fazer o papel de juiz nessa história, tá? Mesmo que você não veja uma má consequência imediata, não que a gente tem que esperar isso, porque a gente não deve desejar mal para ninguém, mas as pessoas, elas colhem o que elas plantam. Então, quem vai fazer o retorno disso aí é Deus. Quando Jesus voltar, ele vai julgar as pessoas e cada um vai sofrer de acordo com as suas ações. Sofrer tanto positivamente, não tem sofrimento bom, né? Mas ou a pessoa, ela vai morar com Deus, vai viver com Jesus, aquela coisa toda, ou vai passar um aperto aqui na terra, né? Segundo Apocalipse, tem todo o relato. Então, entenda que o ato de perdoar é uma decisão. Você tem que decidir, olhar para essa pessoa com o coração, sabe? E pensar, caramba, essa pessoa, ela é pecador como eu, e eu tenho que perdoar. Porque também guardar um sentimento que não vai te ajudar, deixa eu desligar o aquecedor aqui, e guardar um sentimento que não vai te ajudar, ele só te afunda. Se não te ajuda, ele te afunda. Então pensa nisso. Se você quer ser uma pessoa boa, se você quer espalhar as boas novas do Evangelho, todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu espírito, eles têm que louvar a Deus no mesmo ritmo, entende? Mesmo que, assim, não vou entrar na questão de a briga entre o espírito e a carne, mas entenda que se você realmente quer ser uma pessoa que espelhe o Evangelho de Cristo, você tem que tomar essas decisões difíceis também, tá? Você vai ter que ser maduro da relação. Eu sempre penso nisso, alguém tem que ser o responsável dessa relação. Alguém tem que começar a dar o primeiro passo. Não espere a outra pessoa reconhecer um erro. Seja você essa pessoa a perdoar o erro antes dessa pessoa reconhecer. Porque aí você vai entender que essa pessoa, como é um ser humano e erra também, você não vai jogar da mesma forma. Então, na hora de chamar a atenção dessa pessoa, você não vai com 30 pedras. Não, você vai com palavras de amor. Entendendo que, olha, fulano, você fez algo que me magoou, tá? Eu te perdoo, mas saiba que
eu peço que você não repita isso. Não quero sofrer isso de novo, então eu te peço, por favor, não faça isso. E isso é uma conversa de pessoas maduras. Você tem que entender o que você está sentindo para você poder ter uma ação de perdoar, né? No caso é a ação de perdoar, e depois você consegue comunicar com essa pessoa. Então aí a sua próxima ação é comunicar-se com o outro indivíduo. Carol, a pessoa nunca se arrependeu, mesmo que eu liberei perdão, a pessoa nunca parou de fazer o que a pessoa fez. O que eu devo fazer? Primeiro, você não deve esperar que as pessoas mudem, porque quem pode mudar um ser humano genuinamente é só Jesus. É só Jesus que pode fazer isso, a obra do Espírito Santo. É por isso que ele mora dentro de nós, para que de dentro para fora ele venha nos transformar. E outro ponto, você, quando entrega o perdão, você não tem que esperar um retorno, sabe? A pessoa, ela vai lidar com aquilo, como eu falei, do jeito dela, entendeu? Então você tem que entender, olha, a pessoa não mudou, a pessoa não se arrependeu e continua fazendo as coisas que me magoam. Se a pessoa continua fazendo essa coisa específica, essa situação específica que te magoa, comece a orar por ela, mas ore com muita intensidade, sabe? Para que Jesus venha clarear, né? Trazer visão para essa pessoa, para que essa pessoa veja o que essa pessoa está fazendo. Ou talvez você só tem que, se não for assim, uma pessoa que você queira conviver por perto, por exemplo, dá um exemplo aqui no ambiente de trabalho. Tem uma pessoa lá que vive fazendo algo para te machucar. Então você tem que pensar também que o inimigo, ele usa as pessoas, tá? As pessoas, elas são casas, né? Nós somos casas, vamos pensar assim. E quem não tem um espírito é uma casa abandonada. Casa abandonada entra qualquer um. Então os demônios se aproveitam dessa pessoa. Então você tem que olhar, é aí que você olha com muito mais compaixão ainda, porque essa pessoa, quando ela não tem a claridade do Espírito Santo, ela não vai conseguir ser uma pessoa melhor, tá? Então é nesse olhar mais apurado que a gente consegue entender por que a gente acaba tendo que lidar com essas situações difíceis. Mas a gente só vai conseguir entender isso quando a gente tem um conhecimento. Então quando você já tem esse conhecimento de que essa pessoa, ela é uma casa onde está sendo assombrada por demônios, essa pessoa realmente ela não vai fazer o bem, gente. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, ele vai fazer de tudo para que você seja essa pessoa afetada, tá? Então, é desse jeito que você vai olhar para essa pessoa e pensar, poxa vida, essa pessoa, ela merece Jesus. Ela merece não, ela precisa de Jesus tanto quanto eu. Porque ninguém merece o que Jesus fez, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Carol, essa pessoa vai na igreja também. Olha, querida, infelizmente, nem todo mundo que vai na igreja é salvo, é transformado pelo Espírito. Tem pessoas que vão anos, mas não foram renovadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque essas pessoas são irresistíveis. São pessoas que não querem mudar, são pessoas que não analisam a Bíblia. Gente, eu pego muito no pé da minha mãe, dos meus parentes, das pessoas próximas, para que essas pessoas leiam mais a Bíblia, sabe? Porque é assim que a gente começa a edificar o nosso espírito, é assim que a gente começa a ter mais experiências com Deus, é assim que a gente ouve a voz de Deus. Então, quando essas pessoas elas vão à igreja e não mudam e continuam indo, elas são aquelas sementes que o inimigo ele tira logo na semana. Então, por exemplo, a pessoa vai no culto no domingo, aí chega durante a semana, a pessoa faz um monte de coisa lá que não tem nada a ver com o que seria um comportamento adequado de um cristão. Então, a gente entende que o inimigo ele foi lá e tirou essa semente do coração da pessoa, ou seja, a pessoa não absorveu de fato essa palavra. É por isso que você tem que fazer uma seleção muito, muito boa das pessoas que você convive e de quem que você senta na igreja, né? Senta perto de, porque na hora da palavra é a hora mais importante de todas, é o alimento que você vai usar para a semana, sabe? Então, se você não absorver o que as palavras de Deus estão dizendo, não tem como causar uma mudança. Então, é por isso que muitas pessoas elas vão à igreja e ainda não são transformadas. E é por isso que a gente tem que continuar olhando com misericórdia, não julgando, sempre amando e sempre orando por elas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que consegui explicar tudo que eu queria, né? Então eu estou satisfeita. Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga liberar perdão tanto para as pessoas que te magoam quanto para você mesmo, tá? Porque não adianta nada você perdoar muitas pessoas e não se perdoar. Lembre-se, nós somos seres humanos, pecadores e falhos. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque Ele veio para os enfermos, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, dá um joinha aqui e lembre-se,
Jesus está